Evangelho, terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o 5º capítulo do Evangelho de São Mateus e nos dá a graça de continuarmos a meditação daquele que é o grande discurso de nosso Senhor Jesus Cristo, sua grande instrução a seus discípulos. Hoje, nós acabamos de ouvir uma outra parte do chamado que o Senhor faz a um passo a mais na vida do Evangelho. Assim como o Senhor disse ontem, ouvistes o que foi dito aos antigos, agora mais uma vez o Senhor diz: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Se falávamos esses dias que o chamado de nosso Senhor à vida evangélica é um passo de maior comprometimento, onde a lei mosaica chegava até o limite de você deliberar não praticar o mal, e o Senhor diz, bom, é preciso termos claro isso. Se já consentimos o desejo do mal e permitimos que ele esteja aceito em nosso coração, com uma certa normalidade, vamos colocar assim, isso já é um pecado. Já é uma ofensa contra Deus e contra o próximo. Jesus hoje nos fala, sempre nessa mesma direção, sobre um passo a mais a ser feito. Era permitido amar, era consentido também a ideia de odiar, a ideia de não querer bem o próximo. A ideia de amar era valorizada, mas se aceitava com certa normalidade que se pudesse odiar o inimigo. O ódio como a formalização da distância, o ódio como a formalização do reconhecimento de que aquele meu irmão não busca ter parte comigo, não busca viver em comunhão comigo, não busca viver em comunhão com Deus. O que eu faço diante dessa verdade? Quando percebo que o meu irmão não busca viver em comunhão comigo, qual deve ser a minha atitude? E aqui Jesus nos ensina a dar um passo fundamental na nossa experiência da vida cristã. De deixar a oferta diante do altar e de ir se reconciliar com o irmão. O passo de não considerar que o nosso amor, que o nosso coração está vivendo a plenitude do amor enquanto não forem amados todos aqueles que são amados por Deus. O passo de ter para nós a decisão de amar como o próprio Deus ama, um amor que não apenas não exclui, mas que não se esquece. Eu posso dizer que não excluo ninguém, mas aceito, tolero um certo grau de indiferença
por aquele que de certa forma não me ama e não está próximo de mim. E já no Evangelho de ontem nós vimos essa grande mudança, onde o Senhor nos chamava de maneira concreta a não desistirmos de amar, a não desistirmos de ser generosos e a não desistirmos de nos sacrificarmos pelo próximo. Quando se torna exigente, eu desisto e falo, bom, deixa para lá essa pessoa, paciência. Ou então, não é problema meu, eu já fiz o que eu pude e esse daqui não aproveitou, não se emendou o que lhe era possível, então aqui termina o meu compromisso. Em nenhum momento Deus encerra o seu compromisso de amor. E o Evangelho de hoje nos traz esse chamado ao comprometimento decisivo de amarmos para sempre com a medida do coração de Deus, que falávamos no domingo e que durante o dia de ontem e hoje tem se tornado ainda mais clara e ainda mais forte para cada um de nós. A medida do Senhor, ela pode ser a medida do meu coração, porque Deus assim dispôs por nós. Quando Ele diz, como o vosso Pai do céu é perfeito, sejais perfeitos, não é uma outra pessoa que fala, mas somente aquele que pode realizar a perfeição no amor é quem diz que essa possibilidade ela está entregue a cada um de nós. Deus deseja que isso aconteça e deseja que isso aconteça por você, para você e em você. Por você e para você, porque em muitos momentos da vida concreta, os seus irmãos vão ser chamados a viver isso, por você e para você. E ao mesmo tempo em você, porque você e eu também estamos chamados a essa mesma atitude. O Senhor deseja a santidade por nós. Deseja a santidade para nós. Deseja que sejamos santos. Então, o Senhor vai ser socorro e esperança em favor de muitas almas por você, para que você não desista. E em muitos momentos Ele vai dispor os dons e os bens necessários a fim de que você se torne santo, a fim de que a gente viva a santidade. Como é bom saber que o Senhor se compromete conosco, até mesmo quando eu não pareço tão comprometido comigo mesmo. O Senhor faz cair a chuva sobre justos e injustos. O Senhor ama aqueles que o amam e ama também aqueles que não o amam. O Senhor se importa por aqueles que escutam, se preocupa por aqueles que não escutam e entrega a sua palavra e fala a todos os homens. De maneira que o Evangelho não é excluído de ninguém, mas, sobretudo, é um chamado de vida possível para todos. Porque é pelo amor do Senhor que nós somos chamados. É no amor do Senhor que somos alcançados. E é no amor do Senhor que somos sustentados para que consigamos amar como Ele nos ama, para que consigamos praticar o mandamento que Ele nos entrega. São Cesário de Arles escreve em um de seus sermões essas palavras tão delicadas a respeito da caridade. A verdadeira caridade, ela é paciente na adversidade. É comedida na prosperidade, é forte no sofrimento, alegre nas boas obras, perfeitamente segura na tentação. Ela é suave com os verdadeiros irmãos e paciente com os falsos. É inocente nas armadilhas. Ela chora diante da maldade. Respeita na verdade.
é pura em Susana, casta em Ana, a viúva, e em Maria Santíssima. A caridade é humilde na obediência de Pedro, é livre na argumentação de Paulo. É humana no testemunho de todos os cristãos. Ela é divina no perdão de Cristo. E também o será quando nós oferecemos o perdão que dele recebemos. Porque a verdadeira caridade, queridos irmãos, ela é a alma da Escritura, a força que impele os profetas, a força de cada profecia, a moldura do conhecimento, o fruto da fé. Ela é a riqueza dos pobres, a vida dos moribundos. Por isso, conservai-a, pois, com fidelidade. Amai-a com todo o vosso coração e com toda a força do vosso entendimento, pois ela, que nos foi entregue por Cristo, nos edificará na perfeição. E ainda, se tomamos Padre Charles de Foucault, ele vai falar a respeito da medida da compaixão presente na caridade a que o Senhor hoje nos chama a viver no Evangelho. E ele diz, a compaixão que marca e distingue o coração de Cristo e é chamada a ser a distinção do coração de todo cristão, faz parte do amor em todo coração mortal e faz parte de todo o amor humano, visto que vos mando que ameis todos os vossos irmãos, sede compassivos com todos os seus males, sejam grandes ou pequenos. Sofrei com eles por tudo que sofrem. Como vedes, em tantos e tantos exemplos que vos dou, nunca esqueçais o dever do amor. E o dever do amor é a compaixão. Então, fazendo esse paralelo, São Charles de Foucault usa essa imagem, nessas palavras, como se fossem tomadas pelos lábios do próprio Jesus, que nos instrui a compaixão. Sejais compassivo com todos em seus males, sejam grandes ou pequenos, sofrei ao lado deles. Tantos foram os exemplos que eu vos deixei, nunca esqueçais do dever do amor, ou seja, nunca vos esqueçais da compaixão. Meu irmão e minha irmã, amar o próximo significa ter um coração compassivo por suas dores, por suas dificuldades. Um coração que se dispõe à sua espera, mas que se compromete com essa chegada. Não apenas espero pelo meu irmão, pela comunhão com ele, mas me comprometo e me empenho para que esse tempo chegue, para que essa comunhão aconteça, para que celebremos essa aliança. Vai dizer São João Cassiano, todo aquele que consegue, pela caridade, chegar à imagem e semelhança de Cristo, daí em diante, deleita-se no bem, por causa do gosto que nele encontra. Abraça o mesmo amor, a paciência e a mansidão. As falhas dos pecadores, nesse momento, já não o irritam mais, nem o levarão à ira. Antes, quando o coração do cristão já alcançou a caridade que vem do Senhor, agora ele implora o perdão pelos pecadores, devido à grande piedade e compaixão que sente por ver as suas penas, por ter conhecido a compaixão do Senhor pelas penas que lhe seriam próprias. Não se recorda de ter também experimentado o aguilhão
de paixões semelhantes, até o dia em que, na sua misericórdia, o Senhor condescendeu em preservá-lo delas e foi compassivo em seu favor. E não se esquecendo disso, ele olha para o seu irmão com um olhar que conheceu em Cristo pelas suas próprias dores. Não foram os seus próprios esforços que o salvaram da insolência da carne, mas a proteção e a misericórdia de Deus. Desde então compreende que não é cólera que deve manifestar com aqueles que se perdem, mas comiseração. E na absoluta tranquilidade do coração, canta então a Deus esse versículo: quebrastes, meu Senhor, as minhas cadeias. Hei de oferecer-te um sacrifício de louvor. E ainda, se o Senhor não fosse em meu auxílio, em breve eu estaria a morar com os mortos. Mas o meu Senhor me salvou. Salvai, Senhor, também o meu irmão. Lindo, não é verdade? E ele continua um pouco mais. Além disso, esta humildade de espírito torna o cristão capaz de cumprir o preceito evangélico da perfeição que o Senhor nos entregou em Mateus capítulo 5. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Assim, mereceremos alcançar a recompensa prometida de que ele falou logo a seguir. Não apenas ser imagem e semelhança divina, mas receber o nome de filhos. Fazendo isso, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. E mesmo tendo pecado muitas vezes pela misericórdia de Deus, e agora abraçando o preceito do Senhor, guiados pelo Espírito Santo, aqueles que outrora eram pecadores se tornarão santos, como o vosso Pai é santo. E oferecerá daquilo que de Deus receberam, para que outros também se tornem santos, como Deus os quer. E aqui a gente volta e chega à conclusão da nossa meditação. Deus não quer apenas que sejamos santos, mas Ele conta com o teu coração e quer realizar essa obra em ti, para que o teu irmão também seja santo. Nós participamos, pelas mãos de Deus, naquele mandato que Ele deixou. Tomaremos parte na obra de santificação da vida de nossos irmãos, mas para isso é preciso que o Senhor santifique-nos a cada dia. E hoje podemos renovar essa súplica dizendo: vem, Senhor, e completa a obra começada por tuas mãos. Dai-nos a graça de, conhecendo o seu amor, vivermos na compaixão e sermos o anúncio da sua misericórdia por todos aqueles que esperam pela sua misericórdia, como um dia nós também fomos alcançados por ela. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, e pela intercessão de todos os santos e santas do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.